Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria hoje de fazer um vídeo apresentando a próxima revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, em defesa da fé cristã. Dá para ler aí, né? Que está falando, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A maioria das heresias são antigas. Algumas nós vamos considerar aqui hoje, na apresentação dessa revista. Revista dos Adultos, primeiro trimestre de 2025. A relação dos títulos da lição, das lições, está na descrição do vídeo. A lição número 1, ela fala quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A verdade prática é: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. E aqui a primeira lição vai discorrer sobre heresias, por que devemos combater as heresias, fala sobre seitas e heresias, e acho que tocou no assunto aqui sobre apologética. O que é apologética? Apologética é defesa. Você pode fazer apologética de qualquer assunto. Você pode fazer uma apologética com viés político, com viés religioso, com viés econômico, né? O neoliberalismo e essas coisas que nós acompanhamos aí em relação à parte econômica, à parte política, à parte religiosa. Então, a apologética é a defesa. Então, nós fazemos apologética cristã, apologética da fé cristã. A gente está defendendo a fé cristã. E a apologética, ela anda muito junto com a heresia, porque a gente só faz apologética porque existe heresia, né? E nós no módulo 1 do nosso seminário, que nós estamos desenvolvendo aqui no canal, nós falamos sobre essas questões de seitas e heresias, e ali nós consideramos alguma coisa sobre as heresias. Elas são internas e externas. Heresia interna, quando ela brota de dentro da igreja. Então você tem que fazer uma apologética cristã de dentro da igreja. Ali na igreja alguém tem que se levantar para repreender aquela heresia ali. Mas tem também a heresia externa. Então você vai fazer uma apologética externa. É algum ensino falso que quer adentrar, né, a igreja. Então você tem que fazer uma apologética externa, defendendo a igreja dessa doutrina falsa. Mas muitas vezes a doutrina brota de dentro da igreja. E ali é necessário confrontar essa heresia, né? Então faz a apologética interna. Então tem apologética externa e apologética interna. É um assunto muito interessante. A lição 2 fala que nós somos cristãos, e diz aqui: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Os irmãos lembram que há pouco tempo, eu até vou colocar esse link aqui na descrição, se você quiser assistir esse vídeo, é um vídeo pequeno, nós falamos que Jesus não veio fundar uma religião, e que depois, com o desenvolvimento histórico, aí sim surgiu o cristianismo, mas o cristianismo como uma religião, entendendo que é o conjunto de práticas que foram ensinadas pelos apóstolos, né? Aquele credo apostólico, aquelas práticas apostólicas, a doutrina dos apóstolos, né? A Bíblia diz ali em Atos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Nós vivemos e devemos viver dentro da doutrina cristã bíblica do Novo Testamento, aquilo que nos ensina o Novo Testamento. Então, o cristianismo ele é baseado, né, na fé em Jesus Cristo e os ensinamentos cristãos,
nós cremos em Deus Pai, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então aqui nós falamos sobre o cristianismo, que os cristãos, né, em Antioquia da Síria, eles foram chamados pela primeira vez cristãos, os apóstolos, né? Em Atos capítulo 11, se eu não me engano, e lá em Atos capítulo 13 aparece Antioquia também, mas é Antioquia da Pisídia. Mas os apóstolos foram chamados cristãos pela primeira vez na Antioquia da Síria. Eu também já trouxe há um tempo atrás um assunto que a revista está falando aqui, a tendência judaizante hoje. Os costumes judaizantes, irmãos. Acabamos de falar aqui, a gente vive na doutrina dos apóstolos. Hoje a gente vê a Arca da Aliança entrando na igreja, o shofar, o quepá, né, que simboliza que Deus está acima daquela pessoa que está usando o quipá, né, aquele chapeuzinho, né, quipá. Então, quer dizer, nós sabemos que Jesus é a nossa autoridade, eu não preciso usar um quipá para isso, não preciso de shofar. O som do shofar é uma coisa linda. Eu não preciso trazer coisas, a Arca da Aliança. Às vezes na igreja tem a Arca da Aliança, todo mundo admirando a Arca da Aliança. Irmãos, vamos admirar Jesus. Não é a Arca da Aliança, a presença não está na Arca da Aliança. Jesus está presente em nós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Nós não precisamos da Arca da Aliança. Jesus é o Deus conosco, é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus já está conosco, Deus está conosco. Não precisamos judaizar o nosso culto com a Arca da Aliança e com tantas coisas mais. Estrela de Davi, quepá, shofar, e as igrejas têm absorvido isso e está corrompendo a doutrina bíblica, está corrompendo a doutrina dos apóstolos. Cristão, entende uma coisa, fique firme na doutrina dos apóstolos. Para com isso. Arca da Aliança, o shofar. Para com isso, adora Jesus, adore a Deus em espírito e em verdade. Tudo isso, eu não estou desfazendo dessas práticas, mas isso é questão judaizante, isso é questão judaica, isso não faz parte do culto cristão. O culto cristão está à luz dos evangelhos, está à luz das doutrinas bíblicas que estão no Novo Testamento. Isso me incomoda muito, irmãos. Porque tem a Arca da Aliança e todo mundo faz aquele silêncio para ver a Arca da... Gente, trazendo coisa do judaísmo para dentro da igreja cristã. Precisamos ter mais atenção a respeito dessas coisas. Vamos ficar firmes na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Não tinha nada de judaizante, não tinha Arca da Aliança, não tinha shofar, Estrela de Davi, quepá, tantas outras coisas mais que estão incutindo, colocando no culto cristão, tirando a atenção da cruz, de onde Jesus morreu por nós para nos salvar, e fica preocupado com o shofar que vai tocar, e fica preocupado com a Arca da Aliança que vai entrar. Que isso, meus irmãos? Não é isso que Deus quer. Nós somos cristãos, vamos viver dentro da doutrina dos apóstolos, amém? A lição número 3 diz: a encarnação do Verbo. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Não poderia deixar de ser, né, o texto áureo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação do Verbo, vai falar mais aqui à frente,
Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não vamos adiantar o comentário. Amém? Aqui a revista está abordando sobre a encarnação do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, essa revista ela é maravilhosa. Aqui nós estamos estudando heresiologia. Estamos estudando que heresiologia, quando está falando sobre as heresias. Vai dar uma esbarradinha na apologética. Irmãos, um seminário. Olha. Aí aqui agora, somos cristãos, falando do cristianismo, né? Podemos abordar um pouco sobre a história do cristianismo nessa lição. Por isso que às vezes o vídeo fica longo, irmãos. Mas é uma oportunidade que a gente tem de desenvolver um conhecimento importante. Porque às vezes as pessoas não têm condição, ou financeira, ou condição de tempo, ou às vezes na cidade dela não tem um seminário, não tem uma faculdade de teologia, não tem um seminário, mas ela tem a escola dominical, que é um verdadeiro seminário. Amém, irmãos? Vale a pena a gente mergulhar fundo nessa revista. A encarnação do Verbo, aqui já estamos falando sobre a cristologia, né? Então essa é a parte da teologia sistemática que estuda sobre Jesus, é a cristologia. Ali nós vimos a apologética, a heresiologia. Aqui está falando da união hipostática. A união hipostática nós já desenvolvemos aqui também no módulo aqui do nosso seminário. Se você for na playlist e procurar os módulos ali, 1, 2, 3, 4, você vai ver o seminário que nós estamos desenvolvendo. Ali na playlist da Cristologia, nós abordamos sobre a união hipostática. A união hipostática é o seguinte: Jesus ele é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus. Ou seja, ele tem a natureza humana e ele tem a natureza divina, mas uma natureza não interfere na outra. Quando Jesus acalmava a tempestade, quando Jesus ressuscitava um morto, era a natureza divina se manifestando em Jesus. Mas quando ele sentia fome, quando ele sentia sede, ela era a natureza humana se manifestando em Jesus. Essa união hipostática é exatamente isso. Uma natureza não interferia na outra. As duas coexistiam sem que uma interferisse na outra. Aqui, como essas heresias se revelam hoje, quanto ao nascimento virginal de Jesus, quanto à morte e ressurreição. Então aqui nós vamos desenvolver o verdadeiro seminário. A lição número 4 fala Deus é triuno, abordando a trindade, né? Trindade divina, trindade excelsa, santíssima trindade. Deus é triuno, trino em personalidade, uno em divindade. A palavra-chave dessa lição vai ser a Trindade. Vamos estudar sobre a evidência da Trindade no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as heresias contra a doutrina da Trindade. Olha só, irmãos, que revista rica, que seminário de teologia nós vamos desenvolver nessa revista, nesse seminário, nessa revista aqui, permitindo o Senhor, né? Permitindo Deus, nos dando Deus a graça, vamos trazer esse desenvolvimento que será para a glória de Deus. Jesus é Deus, a lição 5. Quantas heresias negam a divindade de Jesus? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verdade prática, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Nós temos aí algumas traduções bíblicas deturpadas que negam a divindade de Jesus. E isso aconteceu lá no primeiro, no segundo século. Teve um determinado senhor chamado Ário, a gente vai ler isso, estudar sobre isso, ele negava a divindade de Jesus. Lição 6, o Filho é igual com o Pai. Eu e o Pai somos um, né? Disse Jesus.
Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Falando a respeito de Jesus. Verdade prática, o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim a existência de Jesus, é desde a eternidade junto ao Pai. Lá na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Existe uma doutrina bíblica chamada a doutrina da preexistência de Cristo. Esse é um versículo. Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A oração sacerdotal de Jesus, lá no Evangelho de João, quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso também fala da pré-existência de Jesus. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso é a doutrina da pré-existência de Cristo. A Bíblia é rica, é maravilhosa, vale a pena estudar e aprender cada vez mais a respeito da Bíblia. Vamos aqui agora no número 7, as naturezas humana e divina de Jesus, foi aquilo que nós falamos, né? União hipostática. Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus se tinha fome, Jesus sentia sede, Jesus estava cansado, pediu água para a mulher samaritana. Jesus estava dormindo no barco, ele precisava dormir, ele tinha a natureza humana dele, mas na hora que ele ressuscitava um morto, na hora que ele curava um paralítico, era a manifestação da natureza divina de Jesus. E mais uma vez é importante a gente aprender esse termo, união hipostática ou hipostase. Hipostase ou união hipostática. A natureza humana e divina de Jesus, ela coexistia, uma não limitava a outra. Não é porque Jesus era homem que ele não podia fazer milagre, não era porque Jesus era Deus que ele não sentia fome. É um grande mistério de Deus, e isso só existe em relação a Jesus. Nenhum outro homem na face da terra tem essa característica, só Jesus teve. E aí tem um termo chamado teantropia. E esse termo teantropia se refere somente a Jesus Cristo. Theos do grego é Deus e anthropos do grego é homem. Teantropia, Deus-homem. Jesus é o Deus-homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta é a sã doutrina da palavra de Deus. Esta é a revelação de Deus para nós. Jesus é a revelação de Deus. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus por isso. Jesus viveu a experiência humana, conforme nós falamos. Teve fome, teve sede, ficou cansado. Heresias que negam a humanidade de Jesus, está cheio por aí. Ou nega a divindade de Jesus, ou nega a trindade. Então tudo que nós falamos aqui a respeito de Jesus, humanidade, divindade de Jesus, Jesus é igual ao Pai, aqui tudo isso diz respeito à cristologia, o estudo de Jesus Cristo, né? Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito de Jesus Cristo. E aqui a lição 9 fala quem é o Espírito Santo, também mostrando para nós, aqui já é paracletologia ou pneumatologia. Paracletologia ou pneumatologia é a parte da teologia sistemática que estuda sobre o Espírito Santo. Pneuma, né? Vem do vento, né, do espírito, conforme pode ser traduzido do grego, pneuma, pode ser traduzido como vento, como espírito, e tem a paracletos do grego, né, paracletos do grego, que significa consolador, conselheiro, e Jesus diz que o Espírito Santo seria o nosso consolador, o nosso conselheiro. Então por isso que vem o termo paracletologia, de paracletos, e pneumatologia vem do espírito, né? Então paracletologia ou pneumatologia
é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo como Deus, o Espírito Santo como uma pessoa, o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Aqui fala sua deidade, atributos e obras. Nós vamos estudar isso aqui, ó, Paracleto aqui, ó. Então, tá aqui na revista escrito Paracleto. Então nós vamos abordar sobre esses assuntos. Deidade é divindade, deidade de Cristo, divindade de Cristo, deidade do Espírito Santo, é divindade do Espírito Santo, deidade ou divindade. Então aqui, agora a lição 10 fala, o pecado corrompeu a natureza humana, harmartia, né? A martiologia. A martiologia é a parte da teologia sistemática que estuda sobre o pecado. Aqui fala, né, o autor do pecado, está abordando sobre o pecado. O pecado não teve a sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. Então aqui fala um pouco sobre Jesus que morreu pelos pecadores. Então é um assunto que fala sobre a martiologia. A martiologia vem de harmartia, do grego. A martiologia é a parte da teologia sistemática que estuda o pecado. A salvação não é obra humana, é a lição número 11. Fala sobre a salvação, é soteriologia. Soteriologia é a parte da teologia sistemática que estuda sobre a salvação, né? Soteros, né? Soter, que do grego significa salvador, salvação, está relacionado à salvação. Soteriologia, está escrito a respeito da... fala sobre o salvação, né? Agora não me lembro aqui se é soter ou se é soter, mas é isso aí. E soteriologia é o estudo da salvação. E aqui nós temos, aí fala sobre a salvação, as soteriologias inadequadas na antiguidade, fala aqui sobre a ideia reencarnacionista, galacionista e gnóstica. Aí nós vamos estudar sobre isso. Então aqui fala sobre a salvação. Amém? Lição número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Aqui agora já está falando sobre a igreja. Eclesiologia, eclesia, né? Eclesiologia, eclesia, igreja. Nós já consideramos com os irmãos aqui em estudos passados que eclesia não significa chamados para fora. Em um outro contexto significa chamados para fora. Mas no contexto bíblico era reunião ou assembleia. Lá em Atenas, na Agorá, né? Agorá era a praça principal de Atenas. As pessoas determinadas passavam pelas casas e chamavam as pessoas para fora para se reunir e fazer assembleia lá na praça central, que era a Agorá. E aqueles que não vinham, eles eram chamados de idiotes. Idiotes eram idiotas. Mas não no sentido pejorativo, ofensivo da palavra. Eu já considerei isso aqui com os irmãos. Não era no sentido pejorativo, ofensivo. Era apenas idiota, assim. Não, ele não está participando da vida política, não é um idiota, mas não tinha aquele peso de ofender, como hoje se tem. Se você chamar uma pessoa de idiota, você está ofendendo essa pessoa, você está menosprezando essa pessoa. Mas nesse contexto histórico aqui, era apenas uma classificação. Assim como tinha aqueles que participavam da vida política, tinha os idiotas que não participavam, mas não era no sentido pejorativo e ofensivo. Então os idiotas ficavam em casa e aqueles que
saíam, né, para fora de suas casas, eram chamados para fora de suas casas, eles iam para a assembleia, lá na praça central da cidade, para resolver sobre a vida política da cidade, lá na democracia ateniense. Então era nesse sentido que eram os chamados para fora. Ek, né, ek é para fora, né, externo. Tanto é que a gente fala exportar, né? Exportar, extrair o dente. Eu vou extrair o dente, né? Então esse ek aí é o é o extrair. Então é o para fora. E klesia é o verbo kaleo, o verbo chamar. Então eclesia, chamados para fora. Então eles eram chamados para fora de suas casas, e a eclesia, aqueles chamados para fora, faziam assembleia ali na Praça Agorá para resolver sobre os problemas da cidade. No Novo Testamento, a palavra eclesia também foi usada, mas nesse sentido, nessa ideia da assembleia, né? De reunião, não no sentido de chamados para fora. Num contexto espiritual, numa aplicação espiritual, e essa aplicação espiritual é até pertinente, nós fomos chamados para fora do mundo para servir a Deus. Mas você falar que a igreja são os chamados para fora do mundo, você aplicar isso como bíblico, aí você está fazendo aquilo que nós estudamos aqui também, exegese. O que é exegese? Eis é você introduzir. Exegese, você está introduzindo coisa que não tem no texto. Diferente da exegese. Ao ex aí de novo, ó. Ex. O que é essa exegese? Exegese. Epa, agarrou aqui. O que é essa exegese? Ela é você extrair do texto a mensagem que está no texto. Agora, a exegese, você está introduzindo coisa no texto, coisa que não tem no texto. Isso é perigoso. Então a gente não pode, a gente tem que fazer uma exegese e não uma exegese, não colocar dentro, mas extrair do texto. Então, falar que a igreja são chamados para fora, você está colocando numa mensagem, se você não destacar que isso é uma aplicação espiritual, e você teimar e falar, não é chamados para fora mesmo, não é chamados para fora. Quando Paulo, Pedro se referiam à igreja, eles se referiam à assembleia ou reunião, e não a chamados para fora. Chamados para fora era lá aquele contexto lá. Chamados para fora vinha para a assembleia, e quem ficava em casa era idiota. Não é no sentido pejorativo da palavra. Isso tudo a gente estuda na eclesiologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito da igreja. Tito e as igrejas na ilha de Creta, aí é que a gente vai aprofundar, não é, irmãos? A igreja como instituição, né? A igreja como instituição, a igreja como uma organização, a questão atual, organismo e organização. Tudo isso aqui a gente vai desenvolver com os irmãos durante o decorrer do trimestre, né, estudando a revista. Perseverando na fé em Cristo é a última lição. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então, assim nós terminaremos, permitindo o Senhor, com esta última lição aqui. Então, só fazendo assim um encerramento, porque o vídeo ficou grande. Sabe por quê, irmãos, que o vídeo ficou grande? Porque é muita coisa que está dentro aqui dessas lições. Vai ser um verdadeiro seminário. Eu te convido a participar e assistir, irmãos, por completo. Compartilhar com os irmãos, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Como eu falo, às vezes o nosso vídeo fica longo
E eu ficava preocupado em fazer vídeo curtinho. Eu falei, não, eu vou fazer vídeo longo. Aquilo que eu tiver que trazer, eu vou trazer. Se o vídeo tiver que durar 1 hora, vai durar 1 hora. Eu quero cumprir o propósito que Deus colocou no meu coração, de trazer tudo aquilo que for possível para que o povo de Deus, para aqueles que querem aprender a palavra de Deus e quiserem assistir ao vídeo até o final, que eles sejam ricamente abençoados. E também eu procuro colocar alguma coisa na descrição do vídeo. Eu sempre procuro colocar alguma coisa na descrição do vídeo para que os irmãos possam depois consultar, anotar. Então, terminando, irmãos, aqui, ó, lição número 1. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Número 2. Somos cristãos. Número 3. A encarnação do Verbo. Número 4. Deus é triuno. Número 5. Jesus é Deus. Número 6. O Filho é igual com o Pai. Número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Número 8, Jesus viveu a experiência humana. Olha só como é que enfatizou, né, a cristologia aqui. Número 9, quem é o Espírito Santo? Paracletologia. Número 10, o pecado corrompeu a natureza humana, a martiologia. Número 11, a salvação não é obra humana, salvação, soteriologia. Número 12, a igreja tem uma natureza organizacional, igreja, eclesiologia. Número 13, perseverando na fé em Cristo. Amém, irmãos? O comentarista, vou colocar aqui para os irmãos verem, o comentarista do primeiro trimestre de 2025 é o Ezequias Soares. Aqui, ó. Aqui eu vou deixar, facilitar um pouquinho para os irmãos verem aqui, amém? E assim nós estamos terminando o vídeo e agradecemos, irmãos, que participaram conosco. Compartilha esse vídeo, irmãos, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Às vezes tem aquele irmãozinho que gosta de estudar, que gosta de pregar. Precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, irmãos, para que nós tragamos, né, para que a gente traga, né, uma mensagem fiel à Bíblia, que venha edificar, exortar, edificar e consolar o povo de Deus. Amém? Primeiro é exortação, depois é edificação, depois é consolação. E assim o Senhor vai nos ensinando, Ele vai nos capacitando para servi-lo cada vez melhor. O objetivo de nós estudarmos é a gente servir melhor a Deus. Amém? Eu estava pensando hoje, eu estava andando na rua hoje, estava pensando a questão do conhecimento e da sabedoria. Eu já considerei isso com os irmãos. Inteligência, conhecimento e sabedoria. Inteligência todo mundo tem. Deus dá inteligência para todo mundo. Todo mundo tem capacidade de aprender. Ah, mas tem dificuldade. Todo mundo tem capacidade de aprender. Alguma coisa ele tem facilidade. E outra coisa, tem inteligência, porque tem várias inteligências, né? Tem inteligência artística, tem inteligência musical, tem inteligência da parte da parte da oralidade, da parte do raciocínio, da matemática. Tem muitas inteligências. A inteligência ela é eclética, né? Ela é diversificada. Então todo mundo é inteligente. Todo mundo aprende, então todo mundo tem inteligência. O conhecimento a gente adquire. A responsabilidade de adquirir conhecimento é nossa. Nós temos, ainda mais hoje, né, nesse mundo da informação que nós temos, né, com essas tecnologias, com essas TIs, né, essas tecnologias, essas TICs, né, tecnologia de informação e comunicação, da internet, a gente pesquisa a informação bem rapidinho, tem que tomar cuidado, tem que saber filtrar, porque muitas informações vêm errado, né? Vêm deturpando a verdade. Aí você tem que ter sabedoria para diferenciar. Então, você adquire o conhecimento e a sabedoria é você usar bem o conhecimento. É você usar bem o conhecimento para fazer o bem, né? E no nosso caso, vamos
pedir a Deus a sabedoria que vem do alto, para a gente poder servir a Deus da melhor maneira possível e assim glorificar a Deus, e as pessoas verão o nosso fruto e vão glorificar a Deus, né? Como Jesus disse em João capítulo 15, versículo 14, que a gente produz fruto para glorificar a Deus, e os homens verão as nossas boas obras e eles vão glorificar o Pai que está no céu. Então esse é o nosso objetivo, amém? E de contribuir com os irmãos na aprendizagem da palavra de Deus. E a gente tem procurado, sim, sempre estudar, sempre pesquisar. E é importante, irmãos, é importante. E se você gosta de pregar, se você gosta de dar um estudo bíblico, ser professor de escola dominical, você precisa aprender. Você precisa aprender para você poder ensinar. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.